Aqui ainda em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus é o autor dela e usou os homens que as escreveram como os transmissores dessa palavra, como os mensageiros dessa palavra, mas ela é totalmente divina. Deus, desde o princípio até o fim, de toda a palavra, de capa a capa, Deus, ele é o Criador, Deus, ele é o autor, foi ele quem inspirou, foi ele quem nos deu essa palavra, trouxe ela à nossa realidade, para que aprendêssemos qual é a sua vontade e vivêssemos de acordo com ela. A palavra de Deus está dizendo aqui: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, ou seja, que a palavra de Deus serve para ensinar, para a repreensão, para repreender, para a correção, para corrigir, e para a instrução na justiça, para o ensinamento da vontade de Deus, da justiça de Deus, o ensinamento da verdade, para que o homem de Deus seja pronto e plenamente preparado para toda boa obra. E por fim, Mateus capítulo 24, versículo 35. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras do Senhor permanecerão para sempre. Permanecerão para sempre. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Se eu não estou enganado, é o número 15. Fala assim, versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a palavra do Senhor, ela habite em nós, viva em nós, com toda a riqueza dela, com toda a vida dela. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela tem uma riqueza imensurável, inimaginável. O que pode fazer por nós? Quanto a palavra de Deus já mudou as nossas vidas. Quanto a palavra de Deus tem transformado, tem libertado, tem curado. Então, ouça a palavra de Deus. Não somente ouça, mas medite na palavra. Não somente medite, mas busque ler a palavra de Deus. E não somente isso, mas também pratique. Porque aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica ela, a palavra de Deus, ela diz aqui em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça, ou seja, não faz o que Deus se agrada. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Está vendo aí? A palavra de Deus diz: aceitem humildemente a palavra implantada, a palavra derramada, a palavra plantada, colocada em vocês, a qual pode salvá-los. Essa palavra daqui pode te salvar. Se você aceitar humildemente ela, que está sendo derramada, que está sendo entregue para você.
se você praticar essa palavra. E não somente ouvir, porque aquele que só ouve, mas não pratica, se engana. E aí diz o versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, olha só o que Deus assemelha a essa pessoa. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. A pessoa chega no espelho e começa a se olhar, aí ela vê que aquela aparência está daquele jeito, mas depois que ela sai, ela vai fazer outras coisas, ela esquece como é que estava a sua aparência. Assim é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Ele escuta ela, mas porque ele não pôs em prática, ele vai esquecer aquilo que ouviu. Entende? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ouça a palavra, que a gente guarde a palavra, que a gente pratique a palavra. Se a gente ouvir e praticar, a gente não vai esquecer, mas a gente vai conhecer a vontade de Deus, vai conhecer mais a Deus, porque estamos praticando os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, essa é a lei perfeita, que traz a liberdade. O Evangelho traz a liberdade. O Evangelho não prende, o Evangelho liberta. As religiosidades que tem por aí é que prendem as pessoas, né? Jesus, ele liberta, mas infelizmente a igreja não é a igreja em si, o corpo de Cristo, mas a instituição, né? Regras de homens, doutrinas humanas, instituições prendem, mas a palavra de Deus liberta. E aí está escrito, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. Se você atentar, olha só, mas o homem que observa atentamente, né? Você para, lê, medita, estuda, e aí você reflete. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, porque você leu, meditou, você refletiu, você aprendeu, você compreendeu e agora você está praticando, mas persevera na prática dessa lei. Continua, é constante na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Você quer ser feliz em tudo que você fizer, então faça como está escrito aqui, ó. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas o praticando, será feliz naquilo que fizer. Deus te abençoe.